No ano 2000, uma rapariga de 19 anos foi trazida à presença do Papa João Paulo II, identidade mantida em segredo até os dias de hoje. O Papa conduziu a uma sala privada, proferiu orações, então o demônio se manifestou. Olhou diretamente para o líder de milhões de cristãos e disse com uma voz que não se compara a nada neste mundo: nem mesmo o cabeça da igreja pode me mandar embora. O maior líder cristão do mundo, em terreno sagrado, rodeado de fé, e mesmo assim falhou. O Papa tornou a exorcizá-lo, mas não se sabe o que aconteceu com ela depois disso. Esse é apenas um dos casos que o homem que passou 30 anos a combater demônios como exercício oficial do Vaticano documentou antes de morrer. E as suas revelações são assustadoras o suficiente para te deixar sem sono. Hoje vamos abrir os arquivos reais, os casos que a igreja preferia que você nunca soubesse, as confissões que os demônios fizeram durante sessões do exorcismo documentados, e o que o exorcista mais famoso da história revelou antes de morrer em 2016. Nada aqui é ficção, tudo está documentado, e vamos te mostrar. O homem combateu o diabo 160 mil vezes. Para perceber o que vais ouvir, precisas de conhecer quem era Padre Gabriel Amorth. Padre Gabriel Amorth foi o exorcista mais famoso do Vaticano, realizando milhares de libertações e expulsões demoníacas, membro fundador da Associação Internacional de Exorcistas. Seus testemunhos e revelações sobre o mundo oculto abalaram as crenças de milhões. Nasceu em Itália em 1925, foi ordenado sacerdote em 1954 e em 1986 recebeu uma nomeação que mudaria sua vida para sempre. Exorcista oficial da Diocese de Roma, o exorcista do Papa. Durante 30 anos, ele combateu demônios cara a cara, em sessões que poderiam durar horas, com pessoas a levitar, a falar em línguas que nunca tinham aprendido, a torcer os corpos de ângulos impossíveis, a revelar segredos que ninguém podia saber. A morte realizou mais de 160 mil exorcismos ao longo da sua vida, documentando casos de possessões demoníacas, infestações e maldições. 160 mil. Não foi uma falha. Em 30 anos, uma média de 15 por dia, ele documentou tudo, em livros, em entrevistas, em declarações públicas que chocaram o mundo. Ele disse: eu tive a nítida sensação de uma presença demoníaca na minha frente. Senti o demônio me olhando. O ar ficou frio. Esse foi o relato do seu primeiro encontro com uma entidade demoníaca real. Um padre formado em direito, homem de inteligência aguda, não crédulo, não fanático. Um observador rigoroso que documentava com precisão o que via. E o que viu durante 30 anos é o que estou prestes a te dizer. O que os demônios diziam durante os exorcismos? Aqui chegamos ao núcleo mais misterioso de tudo que a morte revelou, porque durante as sessões do exorcismo, as entidades falam, e o que dizem é devastador. Durante seus 30 anos como exorcista-chefe do Vaticano, Padre Gabriel Amorth documentou centenas de declarações perturbadoras feitas por demônios durante rituais de exorcismo autorizados. Estas frases obtidas sobre a autoridade de Cristo revelam uma terrível realidade espiritual. Ele resistiu sistematicamente ao que as entidades diziam, e os padrões que emergiam são impossíveis de ignorar. As entidades revelam como tinham entrado. Consistentemente, os demônios diziam ter entrado através de portas abertas voluntariamente, práticas ocultas, tabuleiros hoje, consultas a médios, maldições pronunciadas por outros. Em alguns casos, objetos carregados com intenção maligna trazida para o espaço da vida da vítima. Ele disse em entrevista: perguntei ao demônio como tinha entrado na vida daquela mulher, e ele respondeu: através do amuleto que o inimigo dela colocou debaixo da sua cama. Verificamos, estava lá. As entidades expressavam terror específico perante elementos sagrados, não genérico, específico. A água benta em particular provocava reações físicas violentas e imediatas em pessoas possessas que não tinham como saber o que estava a ser usado. A expansão com a água benta provocava uma imediata reação de repulsa. As pessoas assim, atormentadas, tinham vindo para serem exorcizadas porque procuravam um alívio que ninguém mais lhes podia dar. O terceiro padrão: as entidades revelavam informações que as vítimas não podiam saber, segredos de pessoas presentes, eventos do passado não revelados, detalhes que eram verificados depois e confirmados como corretos. Isso não é psicologia, isso não é doença mental. Doença mental não acede a informações desconhecidas sobre terceiros presentes. E o detalhe que mais perturbava a própria morte: as entidades às vezes falavam em nomes de demônios específicos identificados por nomes, não nomes inventados, nomes que aparecem em tradições religiosas e ocultistas de culturas completamente separadas que nunca tinham se encontrado. O caso da Anna Eclode, o mais documentado da história. Em 1912, lá nos Estados Unidos da América, uma rapariga chamada Anna Eclode tem 14 anos.
Os problemas da Ana começaram após visitar uma tia que era considerada uma bruxa. Na época, com 14 anos, a garota passou a apresentar um comportamento estranho e em poucos meses mostrava sinais de possessão, como aversão a objetos religiosos e falar em línguas desconhecidas. O padre alemão Taft Ridge realizou o primeiro exorcismo em 1912. Conseguiu expulsar a entidade. A Ana ficou bem durante anos. Mas em 1922 o caso reabriu com uma intensidade que chocou todos os presentes. E durante 23 dias de exorcismo contínuo numa casa de freiras, aconteceram coisas que múltiplas testemunhas documentaram em detalhe. A Ana levitava, literalmente saía do chão e ficava presa ao teto com uma força sobrenatural. As freiras que a seguravam não conseguiam puxá-la para baixo. Era necessária força combinada de várias pessoas para mantê-la no chão durante as orações. A sua cara deformava-se, não psicologicamente, fisicamente. As testemunhas descreveram que os traços de rostos pareciam reajar-se durante as sessões mais intensas. Falavam de línguas que identificadas como hebraico, grego e latim, línguas que uma rapariga do meio rural americano nunca tinha estudado e nunca poderá saber. Revelou o nome das entidades que o habitavam, entre elas Judas Iscariote, o apóstolo que traiu Jesus, e o espírito do pai da Ana, que a tia bruxa tinha invocado deliberadamente contra ela. No 23º dia, durante uma sessão que testemunhas descreveram como o momento mais aterrador de toda a experiência, as entidades saíram com gritos que encheram toda a casa, com dores que as freiras descrevem como impossíveis de descrever para quem não as tinha sentido. A Ana ficou inconsciente. Quando acordou, estava completamente calma, em paz, sem memória de nada do que tinha acontecido durante as 3 semanas anteriores. Este é um dos casos de possessões mais documentados do século XX, reconhecidos e sancionados pelo Vaticano. Reconhecidos e sancionados pelo Vaticano, não como alegação, como fato documentado. O Papa que falhou, o caso de 1982. Voltamos ao João Paulo II porque o caso de 2000 não foi o primeiro. A morte confirmou publicamente que João Paulo realizou um exorcismo em 1982, algo confirmado anos depois por fontes do próprio Vaticano. O caso aconteceu no dia 4 de abril de 1982. 4 de abril de 1982. Uma jovem foi trazida ao Papa numa audiência privada. O exorcismo anterior da morte não tinha resultado. E João Paulo II, que era conhecido dentro do Vaticano pelas suas orações de combate espiritual, tentou pessoalmente. O que aconteceu naquela sala em 1982 nunca foi completamente revelado. O Vaticano confirmou o que aconteceu, mas não divulgou os detalhes. O que a morte disse sobre o Papa e a sua relação com o mundo espiritual é devastador. Quando perguntou ao demônio por que razão temia tanto João Paulo II, a resposta foi documentada. Perguntei ao diabo por que ele tinha tanto medo do Papa, e a entidade respondeu, porque ele desarmou meus planos. Uma entidade demoníaca admitir que o Papa interferiu ativamente com estratégias espirituais que estavam a ser executadas no mundo. Que planos? Para quê? Em que escala? A morte não especificou, ou não sabia, ou sabia e não disse. Mas o padrão que emerge é consistente. As entidades confirmavam consistentemente que existia uma batalha espiritual real a acontecer, não metáfora, real, com estratégias, com objetivos, com autores dos dois lados. O que o Vaticano esconde sobre possessão? E aqui chegamos à parte que a igreja preferia que ficasse em silêncio. A morte foi durante décadas uma voz em coma dentro da igreja. Não apenas pelo trabalho que fazia, pelo que dizia sobre o que via. Ele afirmou publicamente, repetidamente, que o número de possessões estava a aumentar, não a diminuir, a aumentar exponencialmente, com a proliferação de práticas ocultas, de tabuleiros hoje vendidos como brinquedos, de aplicações de magia disponíveis em smartphones, de rituais ocultistas tornados populares para a cultura digital, disse em entrevistas. O número de pessoas possessas cresceu de forma alarmante nos últimos anos. A igreja não tem exorcismo suficiente. Há pessoas à espera durante meses, durante anos. Mas havia algo que o incomodava. Havia o silêncio institucional durante décadas. A igreja católica minimizou publicamente a possessão demoníaca. Bispos que desaconselhavam o exorcismo, dióceses sem exorcistas nomeados. Um discurso público que tratava as alegações de possessão como doença mental que merecia tratamento psiquiátrico, não espiritual. O padre combateu isso abertamente.
Disse que a igreja tinha sucumbido ao racionalismo e perdido ferramentas espirituais essenciais, que havia padres com décadas de mistérios que nunca tinham assistido um exorcismo, que o próprio Vaticano às vezes se comportava como se possessão fosse vergonha a esconder, em vez de batalha a travar. E havia algo mais perturbador ainda, algo que a morte ensinou, mas nunca disse diretamente com clareza, que existia casos de possessões dentro do próprio Vaticano, dentro das paredes das instituições mais sagradas do catolicismo. Não de fiéis visitantes, de pessoas que ali viviam e trabalhavam. E ele disse uma vez: quando pergunta ao demônio onde está mais confortável, a resposta não é nos bordéis nem nas prisões, é no interior de certas igrejas, instituições religiosas, onde se pode disfarçar melhor. Dentro de certas igrejas, o exorcista oficial do Vaticano a dizer que o demônio se sente confortável dentro da igreja. As confissões finais antes de morrer. Em 2016, com 91 anos, a morte sabia que estava a morrer. E nas últimas entrevistas que deu, disse coisas que tinha guardado durante décadas. Confirmou que existiam casos documentados de sacerdotes possessos que continuaram a exercer o ministério sem que os superiores soubessem ou quisessem saber. Que o disfarce de doença mental era frequentemente usado para encobrir possessões em contextos religiosos, evitando escândalos. Confirmou que as entidades que encontrou durante décadas do exorcismo eram consistentemente coerentes em testemunhos. Existia uma hierarquia demoníaca organizada, com estratégias de longo prazo, com alvos específicos, com paciência que não era humana, e disse algo que ficou como seu legado espiritual. Com Cristo ou com Satanás, não há meio termo. Esta é a escolha que cada pessoa tem de fazer, e é mais urgente do que nunca. Um homem que passou 30 anos cara a cara com demônios, que documentou 160 mil sessões de exorcismo, que viu coisas que a maioria das pessoas não consegue imaginar. E a última coisa que disse foi a mais simples e a mais absoluta. Encerramento. Uma rapariga de 19 anos, cuja identidade nunca foi revelada. O papa mais amado do século XX a falhar numa sala privada do Vaticano. Uma rapariga americana a levitar e a falar em línguas que nunca aprendeu durante 23 dias. O exorcista combateu demônios 160 mil vezes e morreu dizendo que a batalha era mais urgente que nunca. Os demônios trabalham para se misturar às condições e circunstâncias dos seus hospedeiros de forma discreta. A doença mental costuma ser disfarce perfeito porque os membros da família e a equipa médica acreditam ser real, e não o demônio, a razão do comportamento aberrante da vida. Quantas pessoas estão em instituições psiquiátricas ou com diagnóstico que não é diagnóstico? Quantas famílias estão a lidar com algo que médicos não conseguem explicar e que a igreja já não tem capacidade de tratar? A morte dizia que o número estava a crescer, que a igreja não tinha exercício suficiente e que o silêncio institucional era parte do problema. Ele morreu em 2016, o problema não morreu com ele. E se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like. Se quer conteúdo de gênero, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E me diz nos comentários, acreditas na poção demoníaca ou achas que tem sempre uma explicação científica? Porque aqui nós trazemos todos os fatos. Um grande abraço, até a próxima oportunidade e aí, Allah.